Bom dia a todos da segunda série do ensino médio. Hoje, dia 1º de abril de 2020, a nossa aula de hoje é para corrigir o capítulo 4, a questão da reforma agrária. Então, vamos lá para a página 53, certo? A luta pela reforma agrária é um fenômeno recente? Não, pois a concentração fundiária no país foi construída historicamente desde o período colonial, e a nossa história registra uma série de conflitos que tiveram como pano de fundo a questão do acesso às terras, e como protagonistas os camponeses, tais como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o período do cangaço nordestino. Questão 2. Qual a sua opinião sobre a atuação do MST no Brasil? Até que ponto você considera que sua opinião reflete a maneira como o movimento é retratado? Bom, os movimentos sociais podem ser vistos de diversas maneiras, de acordo com o ponto de vista. Por exemplo, se você for herdeiro de grandes fazendas, ficará contrário, mas, caso você não possua grandes quantidades, ficará a favor. Então, a gente percebe que essa questão das terras vai estar atrelado às quantidades de posses que cada um tem. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. Vamos agora para a nossa próxima página de correção, certo? A próxima página é a página 56. Vamos lá. Página 56. Qual a diferença entre um acampamento e um assentamento da reforma agrária? Bom, a fase do acampamento ocorre quando sem terras ocupa uma fazenda considerada passível de reforma agrária, para pressionar pela desapropriação. Nesse caso, esses trabalhadores moram em barracos de lona, em condições muito precárias, sem a posse legítima da terra. O assentamento se caracteriza quando a fazenda enfim, desapropriada, e as famílias recebem a autorização legal para a moradia e a produção, muitas vezes também com a titulação definitiva da terra. Vamos para a questão 2. Aponte e explique de forma sucinta 3 razões pelas quais a reforma agrária ainda não ocorreu de maneira efetiva no Brasil. Bom, são eles: poder de influência dos latifundiários, dificuldade para regularizar terras griladas, morosidade da justiça nos processos de desapropriação, pressão exercida pelos atores sociais envolvidos, ou seja, os donos de terras. Vamos para a página 57. Bom, a primeira questão é a reorganização da estrutura fundiária com fins de distribuição para uso social é a definição da reforma agrária. Sobre ela, aponte e ofereça informações acerca de 2 casos que contribuam efetivamente para a redução da concentração fundiária em seus países. Bom, podem ser citados quaisquer dos casos escritos no tópico da página 47. Então, nós não temos uma única resposta verdadeira, certo? A página 57, experiências da reforma agrária e de regulamentação fundiária no mundo. Questão 2. O MST é o único movimento camponês atuante no Brasil? Qual é a principal estratégia utilizada por ele para pressionar pela realização da reforma agrária? Ele não é o único, pois há mais de 120 movimentos camponeses em atuação no Brasil. Sua principal estratégia consiste em ocupar fazendas que estão sendo enquadradas como passíveis à reforma agrária, por conta da improdutividade, irregularidade documental ou endividamento, e resistir com a ocupação até que as autoridades acelerem a desapropriação e instalem ali um assentamento da reforma agrária. Questão 3. A Lei de Terras foi uma das primeiras leis brasileiras pós-independência a dispor sobre normas do direito agrário. De que modo essa lei contribuiu para a consolidação da estrutura fundiária brasileira? Quem foi mais beneficiado por ela? Bom, a Lei de Terras, na realidade, beneficiou as grandes oligarquias rurais brasileiras, uma vez que regulamentou as áreas já ocupadas e, a partir dessa lei, as terras só podem ser adquiridas pela compra, o que dificultou o acesso à população mais pobre. A questão 4 é de múltipla escolha. A resposta correta é a letra B. Há instabilidades políticas ocorridas no Brasil quando a representação ruralista ganha força no Congresso Nacional e medidas políticas em âmbito federal e estadual têm capacidade de anular decisões de instituições de controle sobre abusos em conflitos no campo. E a quinta questão: por que o Pará se tornou o estado com maior índice de violência rural no Brasil nas últimas décadas?
Bom, por ele ser o estado mais marcado pela redução dos limites da floresta amazônica, em um processo de desflorestamento que opõe interesses de diversos atores sociais, como madeireiros, latifundiários, que expande as fronteiras agrícolas, grileiros, companhias mineradoras, de garimpeiros, povos indígenas e camponeses sem terras. Muitas terras encontram-se em situação ilegal e, diante da omissão do Estado e da morosidade da Justiça, passam a ser disputadas como objeto da reforma agrária diretamente pelos interessados, gerando grandes enfrentamentos. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo de hoje. Qualquer coisa, vocês